Bom dia, boa tarde, boa noite, Simone. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam tendo uma ótima semana, tá? Vamos iniciar aqui mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar a produção textual, mais especificamente falando a interpretação textual, tá bom? Vamos iniciar o nosso segundo capítulo do livro de produção textual, tá bom? Já trabalhamos aí com mito. Esse segundo capítulo aí tem como base o mito, só que nós já trabalhamos esse gênero textual em aula, tá bom? Já vimos, já fizemos até uma produção, então vamos focar apenas nas partes linguísticas e na parte interpretativa. Vamos realizar algumas interpretações textuais, tá bom? E realizar as atividades propostas aí no livro. Peço que vocês abram seus livros. Abram na página 58. Abram o livro de vocês aí na página 58, tá bom? Página 58. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Então, temos aqui o nosso segundo capítulo, como dito, ele trabalha o gênero textual mito, a mitologia. Só que como nós já vimos esse gênero textual, nós já o estudamos, então agora a gente vai apenas realizar as atividades propostas, tá bom? O bom é que como a gente já teve essas aulas, vocês já estudaram sobre esse assunto, vocês vão reconhecer as características mais facilmente e mais rapidamente. As características do mito, como, por exemplo, que normalmente os mitos estão associados a divindades, as divindades que representam fenômenos da natureza, como, por exemplo, a criação do trovão, a criação do céu, a criação do sol, todos esses fenômenos naturais, de acordo com a mitologia específica, eles são explicados, como, por exemplo, na mitologia indígena, o sol ele foi criado por um menino que decidiu tomar um tipo de líquido, né, da sua tia, e virou o sol e passou a iluminar a terra. Já em outras mitologias, na mitologia cristã, por exemplo, né, Deus criou o sol, né? Então, cada mitologia ela tem uma forma de explicar a criação e a formação de algo. Então, vamos iniciar com esse primeiro mito aqui de Rômulo e Remo. Acredito que seja da mitologia grega. Vamos lá. Reia Sílvia, filha do antigo rei Numitor, de Alba Longa, foi enviada por seu tio, o então rei Amúlio, para ser uma vestal. No entanto, ela descumpriu a ordem e acabou grávida de Marte, o deus da guerra. No tempo certo, Reia Sílvia deu à luz a gêmeos. Como o nascimento dos meninos ameaçava o poder de Amúlio, pois eles se tornariam os novos descendentes do reino, então o rei ordenou que eles fossem afogados no rio Tibre. Então o rei ordenou que eles fossem afogados no rio Tibre.
Mas naquela época existia um Deus para quase tudo. E o Deus do rio, Tiberinos, acalmou as águas para que eles sobrevivessem à travessia e fossem salvos por uma loba, que imediatamente adotou os dois como seus filhos. É claro que eles não foram criados a vida inteira por ela, mas ela os teria protegido por um tempo em uma caverna no Monte Palatino. Lá, Rômulo e Remo foram encontrados pelo pastor Faustulus e por sua esposa, a Acalarentia, que os criaram sem que soubessem ser descendentes de deuses e reis. Foi só muitos anos depois que, ironicamente, os irmãos ajudaram a liderar um golpe contra o rei Amuli, a fim de que Numitor recuperasse o trono. Mais tarde, eles ganharam do avô a autorização para fundar uma cidade, mas não conseguiram concordar sobre o local. Em um ataque de fúria, Rômulo matou o irmão e decidiu iniciar a construção de Roma sobre o Monte Palatino, uma região próxima à cidade que está situada até hoje. Então, é mitologia romana, né, greco-romana. Explica a fundação da cidade de Roma, que hoje é uma das referências mundiais, históricas, filosóficas, científicas, literárias também, com certeza, né? Pronto, aqui temos o vocabulário já está aqui respondido para vocês, ó. Vocabulário vestal. Olha, na mitologia romana, era a sacerdotisa que cultuava Vesta, que era a deusa do lar. Então, certamente é uma palavra que vocês não conheciam e que vocês poderiam ter dificuldade em encontrar. Por isso, já deixei aqui para vocês. Porque é da mitologia romana. E por a gente não ter muito conhecimento acerca disso, certamente poderia ficar um pouco difícil de vocês conseguirem lembrar. Tá bom? Muito bem. Realizamos o primeiro texto aqui, a leitura do primeiro texto, e vamos a algumas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a mitologia tratada naquele texto? Qual é a mitologia tratada, pessoal? Esse texto ele tem origem de qual mitologia? A gente acabou de responder essa pergunta, né? Tem origem da mitologia romana, tá bom? As mitologias de Roma, romana. Segunda pergunta. Sabemos que uma das características dos mitos é de indicar a criação de um fenômeno. Neste texto, qual é o fenômeno real? Pronto. Sabemos que uma das características dos mitos é de indicar a criação de um fenômeno. Nesse texto que a gente acabou de ler, qual é o fenômeno criado? Eles tentam explicar que fenômeno. Vamos voltar para o texto? Olha aí, ó. Vamos lá, vamos pular aqui, a caverna, pastor, aqui. Pronto. Esse mito aqui, pessoal, ele explica a criação de uma cidade. Nesse caso aqui, não é de um fenômeno, mas por Roma ser uma cidade que tem grande importância histórica e filosófica, a gente considera aqui como um fenômeno. Mas esse mito aqui, ele vem a explicar a criação da cidade de Roma. Tá bom? Muito bem. Agora vamos para algumas perguntas aqui do nosso livro, na página 60. Ó, a primeira questão aqui na página 60, nós temos aí. Primeira questão. Opa. Pronto. A primeira questão diz o seguinte, pessoal.
De acordo com o seu conhecimento e o que vimos até aqui sobre os gêneros textuais de mito e lenda, como você classificaria esse texto e por quê? E aí, pessoal, vocês acham que seria um mito? E aí? Seria uma história? Seria uma lenda? E aí, o que é que vocês acham? Será que a gente pode considerar isso daí um mito? Pode ser também um mito, pessoal. Pode ser também um mito, tá? Mas também podemos atribuir isso aí a uma história. O gênero textual história, porque ele está apontando aí a fundação de algo. Não exatamente de um fenômeno natural, de um fenômeno da natureza, mas sim da formação de uma cidade. Então, podemos considerar isso tanto um mito, por não sabermos se foi verdade também, ou uma história. Então, pessoal, como eu estava dizendo, pode sim ser considerado um mito e pode ser considerado como uma história. Beleza? Vamos continuar aqui agora com o segundo quesito. Vamos lá. Segundo quesito. Segundo o texto, onde Rômulo e Remo foram largados pelo seu tio-avô Amulio e como eles sobreviveram? Essa pergunta, pessoal, é bem simples. Vocês não vão precisar fazer nada além de ir no texto e procurar essa parte. Aparentemente é uma resposta bem direta, tá? Tem uma diferença entre resposta direta e indireta. Normalmente as respostas diretas são aquelas que só você tirar uma parte do trecho que já explica. Está presente no texto, explicitamente, a resposta explícita. E também tem a resposta indireta, que é a resposta implícita. É aquela onde você precisa se basear no que foi dito para conseguir a resposta. Você não vai conseguir a resposta diretamente ali no que está escrito no texto. Você vai precisar fazer todo um processo para encontrar aquela resposta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar a fazer a leitura do texto para a gente saber qual é a resposta. Vamos ver onde é que ele foi largado. Pronto. Foi enviado por seu tio para ser um restante. Toda vez que cumpriu a ordem na guerra, deu a luz a Jesus. Pronto, basicamente, o tio dele o largou, né, no rio, o rei o largou no rio, o rei Amulio. Largou eles no rio. E qual foi a outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Pronto. E como eles sobreviveram? Bem, basicamente eles sobreviveram porque o rei Tiberinus, né? Tiberinus, que era o rei das águas, acalmou as águas para que eles sobrevivessem à travessia. E logo em seguida eles foram salvos por uma loba que imediatamente adotou os dois como seus filhos. É claro que não criariam para a vida inteira, né? Então, basicamente, eles foram largados no rio Tibre, e foram salvos graças ao rei Tiberinus, que é o deus do rio, que acalmou as águas para que eles fossem salvos. Beleza? Muito bem. Vamos lá agora. Terceiro quesito. O terceiro quesito diz o seguinte. A respeito da fundação de Roma, não existem explicações históricas nem provas materiais. A lenda dos irmãos Rômulo e Remo conta a trajetória da origem da monarquia romana.
Com base no texto e seus conhecimentos, como se deu a origem de Roma? Bem, com base no texto e no nosso conhecimento. Com base no texto, a origem de Roma se deu devido à fundação da cidade pelo seu irmão, né? Eles foram autorizados a construir uma cidade, né? No caso aí, o rei Amúlio, né? Eles ganharam a autorização para fundar uma cidade, mas eles não conseguiram concordar sobre o local, o que fez com que Rômulo matasse o seu irmão. E aí ele fundou a cidade sozinha, a cidade de Roma, tá bom? Sobre o Monte Palatino. Então, mais baseado no nosso conhecimento histórico, como a gente viu, não existe provas concretas acerca da criação da fundação de Roma. A gente se baseia em mitos, né, em relatos históricos de que ela foi criada após a derrota de Remo, né? E Rômulo passa a ser o primeiro rei. Então, mas isso é histórica, né? São relatos históricos. A gente não consegue ter a certeza total daquilo. Beleza? Vamos agora para o quarto quesito. Vamos lá, quarto quesito. Bom, o quarto quesito diz o seguinte. Ao longo do texto, 2 deuses são citados. Quem são eles e que poderes eles possuem? Realize uma breve pesquisa em livros na internet sobre outros deuses romanos. Temos aqui 2 deuses citados, né? A gente tem primeiro aí, eu até esqueci o nome dele agora, deixa eu conferir aqui. É o deus da água, né? Tiberinos, né? Tiberinos. E quem é o outro? E o deus da guerra, né? Marte. Então a gente tem aí 2 deuses. O deus da água, do rio, né? E da guerra. Deus do rio e Deus da guerra. Muito bem. Aí vocês vão realizar algumas pesquisas sobre alguns deuses romanos e concluir esse quarto quesito. Vamos lá, agora vamos para o quinto. No quinto diz o seguinte. Ao longo do... cadê? Não, perdão. Esse é o mesmo, tá? É outro aqui. O quinto diz o seguinte. Como vimos, o mito é um gênero em que predomina o tipo textual narrativo. Havendo ocorrências progressivas das ações dos personagens, conforme a passagem do tempo, isso pode ser visto claramente no parágrafo a seguir. Foi só muitos anos depois que, ironicamente, os irmãos ajudaram a liderar um golpe contra o rei Amúlio, a fim de que Numitor recuperasse o trono. Mais tarde, eles ganharam do avô a autorização para fundar uma cidade, mas não conseguiram concordar sobre o local. Em um ataque de fúria, Rômulo matou o irmão e decidiu iniciar a construção de Roma sobre o Monte Palatino, uma região próxima que é a cidade que está situada até hoje. Pronto. Aí temos a seguinte questão. Identifique as expressões utilizadas para marcar a passagem de tempo do texto. Quais foram as expressões utilizadas que marcam a passagem de tempo do texto, ou seja, que marcam a progressão textual? A gente temos aí, mais tarde, a gente tem aí mais tarde, a primeira, né? Vamos ver mais tarde. Foi só muitos anos depois que... Pronto. É isso mesmo. Mais tarde e foi só muitos anos depois que...
Ok? Muito bem. Então, são essas as expressões aí que indicam a passagem de tempo. Mais tarde, e foi só muitos anos depois que. Muito bem. Vamos agora para o sexto e último quesito. Sexto quesito, vamos lá. Após serem abandonados pelo tio, como Rômulo e Remo foram resgatados? Bem, eles foram resgatados, como a gente viu, pelo pastor, primeiramente o lobo, né? A loba, na verdade, uma lobo. E depois a gente viu aí que os pastores cuidaram dele, né? Os pastores, o esposo e a esposa cuidaram da criança, das duas crianças, mas não por muito tempo também. Então, eles também cuidaram deles sem saber que eles eram deuses, né? Pronto. Muito bem, pessoal. Então, respondido aqui o sexto quesito, temos agora um outro texto que fala aí sobre Eco e Narciso. Este outro texto, bem como sua atividade, vai ficar para casa. Vou passar uma atividade para vocês no Cleseco e na próxima aula vamos iniciar a nossa análise linguística, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. A gente fez um resumo, né, dos mitos, apesar de nós já termos estudado acerca do mesmo, mas foi bom que a gente fez um tipo de resumo aqui, beleza? Então, vou passar uma atividade para vocês no Flash App. Vocês vou passar aqui também, né? Vou explicar como é que vai funcionar. Vocês vão ler o texto da página 62. O texto da página 62, tá bom? E em seguida vocês vão responder as páginas 68, 9 e 70. Leitura do texto da página 62, 62 e resposta às páginas 68, 68, 69, 69 e 70, 70. Beleza? Vou passar essa mesma atividade lá no Clesep. Vocês vão mandar na mesma forma que vocês estavam mandando. Eu posto a atividade para vocês lá no Clesep e vocês enviam a resposta através da minha publicação. Não precisa criar uma outra publicação, tá bom? É só mandar a resposta lá na publicação que eu já criei. Vou colocar também o prazo. Se atentem lá, porque tudo no Clesep está explicado lá. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ficar por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer as leituras complementares. Estão na lateral na lateral da página, tá? No lado direito e no lado esquerdo, pois elas ajudam na interpretação textual. Sempre tem uns blocozinhos, se vocês verem aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui não tem como mostrar aqui para fazer o livro. Mas sempre tem uns blocozinhos, por exemplo, na página 70, tem aí, aprenda mais. Aí diz o seguinte: nos textos míticos, o tempo cronológico diz respeito ao desenrolar dos fatos ao longo do tempo. Ou seja, na narrativa, percebemos que a passagem do tempo segue uma ordem linear, passado, presente e futuro. Essa passagem é apresentada ao leitor por meio dos marcadores temporais. Então, ele está basicamente dizendo aí que na narrativa, a gente segue uma ordem linear, né? Uma ordem do tempo cronológico, passado, presente e futuro. Então, esses blocos eles vão ajudar vocês bastante. Não esqueçam de olhá-los, porque eles podem ajudar vocês na resposta de uma outra atividade. Beleza, pessoal? Então, vamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, se vocês quiserem. Tenham uma boa semana e qualquer dúvida vocês podem ir lá no Clesep, que eu vou ajudar vocês. Beleza, gente? Boa semana, bom descanso e até a próxima aula. Tchau, pessoal.